oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 43 de arte e hoje vamos falar sobre o desenho da figura humana, conhecer algumas proporções aí para um desenho mais bacana e mais realista então da figura humana de corpo todo. Como objetivos nós temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais na apreciação aí de diferentes produções artísticas, também experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Ao longo dos anos aí, muitos estudos foram feitos para se chegar a um padrão, né, para representação então proporcional da figura humana, do corpo humano. Então, estudiosos criaram maneiras de medir, né, as proporções então para se chegar a um desenho ideal da figura humana, tá? Dessa maneira aí, eles chegaram ao que hoje chamamos de cânone, tá? O cânone é então essa palavra de origem então latina que significa aí lei, regra, medida, é um padrão relacionado então à figura humana, tá? O cânone de Cousy é o atualmente mais utilizado, tá? Por que esse nome? Porque refere-se então ao estudioso que aprimorou outros cânones então que vinham se utilizando. E no cânone de Cousy utiliza-se como medida padrão o tamanho da cabeça, repetido 8 vezes para se ter então uma altura para um desenho proporcional da figura humana, tá? Nesse desenho cada módulo, né, cada caixinha daquela representa então uma cabeça, né, o tamanho, o comprimento da cabeça. Então nós temos 8 espaços desse até os pés e de largura mais ou menos 2. Então se a gente pensar o tamanho da nossa cabeça é uma para cá e uma para cá. Não é regra geral, né? Cada pessoa tem aí um físico diferente, uma anatomia diferente, mas para representar então esse padrão no desenho, essa proporcionalidade aí do desenho de corpo inteiro, nós utilizamos então 8 vezes a altura da cabeça. Então, convido vocês a desenharem comigo, então, praticarem esse desenho, então, essa estrutura do corpo humano. Vou deixar nessa tela para usar, então, de referência esse bonequinho que está ali, tá? Primeiro, explicando aí algumas coisinhas. Esses pontos vermelhos representam as articulações. Na sua maioria, são representados aí por círculos, né? Então, aqui, o cotovelo, o pulso, né? O joelho, tornozelo, o ombro. Então, são articulações que a gente vai representar, então, com círculos, tá? E eu já deixei aqui uma folha com os 8 espaços, vou até numerar aqui. Com os 8 espaços, as 8 cabeças, né? E a linha central, então, para dar essa simetria pro nosso trabalho, pro desenho. Aqui eu medi, cada espaço tem 4 centímetros. Então, a minha cabeça vai ocupar o primeiro espaço todo, né? Como o bonequinho ali. Por quê? Já que o padrão da medida é a cabeça precisa ocupar, então, a altura, né, de um espaço todo desse ali. Depois, nós temos o pescoço. Ali está como um círculo, né, uma articulação, mas eu prefiro deixar só um espaço por enquanto e vir para o tronco, tá? Essa parte do tronco aqui, o peito, ele vai ser representado por um círculo também mais oval ali, não precisa ser perfeito, tá? Porque vai representar o volume, né? Para daí a gente colocar, então, os ombros vão vir aqui nas laterais e esse sim eu vou colocar como círculos, tá? Como bolinhas ali. Pensando, né, na continuação dessa minha altura, depois aqui do tronco eu vou ter o quadril. Esse quadril eu vou utilizar, então, a linha entre o 4º e o 5º espaço e aqui eu deixo uma forma mais né, em elipse ali, mais oval. Por quê? Eu tenho essa largura, né, do quadril. E dependendo se você vai representar uma figura masculina ou feminina, o que você vai diferenciar?
Às vezes a largura dos ombros, né? A mulher pensando vai ter a cintura um pouco mais fina, o quadril um pouco mais largo. Então, são características aí distintas e que você pode adaptar de acordo com a personagem que você quer desenhar, tá? Depois aqui, eu vou então, na linha entre o espaço 6 e 7, marcar os joelhos. Olha aqui, ó. O joelho, eu vou marcar bem abaixo aqui, né? Bem alinhado com o quadril, porque eu estou representando então a pessoa reta, né? Parada de frente. O tornozelo, eu não vou chegar até aqui embaixo, porque eu tenho espaço do pé. Ali no bonequinho, os pés estão para a lateral. Eu acho que não é uma posição mais correta para se desenhar, porque quando a gente para em pé, os nossos pés ficam para frente. Então, você vê só essa parte, a gente não para com os pés, né, virados para os lados. Então, eu vou representar o meu tornozelo aqui, ó, com um círculo um pouco menor e também alinhado ao joelho. Nossa, isso não parece nem de longe uma pessoa, né? Mas a gente já vai preenchendo esses espaços. Que articulações estão faltando? O ombro eu já coloquei, cotovelo, pulso, tá? Quando a gente para a postura normal, a gente não deixa o braço tão reto. Ele tem essa leve curvatura aqui, né? Essa dobrinha. Então, eu não vou alinhar bem aqui para baixo, eu vou deixar um pouquinho mais aberto os cotovelos, ok? Ali entre a linha do 3 e do 4. O pulso, ele vai estar então próximo à nossa cintura, ao nosso quadril. Então, eu vou colocá-lo aqui entre o 4 e o 5. Vejam que a distância, né, do ombro até o cotovelo é um pouco maior que do pulso, mas também vai da característica de cada um, mas na sua maioria ele pode ser sim representado dessa maneira, tá? Vamos preenchendo esses espaços, dando cara aí para esse nosso bonequinho. Eu vou começar com o pescoço e do pescoço eu vou ligar então ao ombro. Ah, eu achei que meu ombro tá muito elevado aqui. Diminui, por isso você vai fazer a lápis com traço leve, que você pode facilmente então abaixar, ajustar essas medidas agora. Eu vou então partir para a cintura, né? Vou afinar aqui, vou ligar os pontos quase, né? Ligando essas formas, tá? E também eu vou vir aqui, joelho, né? As coxas aqui. Panturrilha, aqui é bacana você fazer esse formato que ele diminua, né, no tornozelo, porque é o que a nossa perna, né, tem esse volume, ó. Aqui eu vou fazer mais pro ladinho. Agora nos pés. Pensando no pé visualizado de frente, eu faço quase como um triângulo aqui, porque a gente só vê a parte frontal. Então, você não vai ver o pé todo, a não ser que uma perna esteja de lado, mas pensando numa figura frontal retinha, ele pode ficar assim. Os braços também é como se fossem cilindros aqui, né? Eu vou ligar, lembrando que ele precisa estar retinho, e aqui também. Por que a marcação dessas articulações? Se a gente pensar, cada parte, né, é reto, então não tem essa curvatura aqui. O que dobra é o cotovelo, então por isso essa ligação, né, do ombro ao cotovelo precisa ser bem retinha. A mão eu vou só fazer essa marcação ali assim para representar o volume da mão, tá? Vejam, a gente já tem um esqueletinho aí, né, bem encaminhado. O que você vai fazer a partir desse momento? Apaga essas linhas de base, né, essas linhas vermelhas que eu fiz, esses círculos aqui, todas essas marcas, e você vai criar então a roupa, né, sobre ele. Eu vou fazer uma camiseta, né, eu vou fazer a gola da camiseta, vou fazer uma bermuda. Então aqui você vai então dando o acabamento, a visão então exterior, porque você criou então essa estrutura proporcional aí usando o cano de Cousing, as 8 cabeças de altura. Aí depois você vai botar os detalhes. Eu quero, né, vou colocar os detalhes do rosto, vou fazer uma camiseta ou vou fazer uma regata. Você veste o seu personagem e aí vai cobrindo essas linhas e vai dando aí uma cara mais realista, mais humana para o seu desenho, ok? Espero ter ajudado. Algumas dicas aí para o tamanho, para a proporção aí do desenho da figura humana. Beleza? Nos encontramos na aula que vem. Um abraço e até a próxima!